Que bom estarmos juntos mais uma vez. O programa Sementes de Esperança sempre procurando levar até vocês um bate-papo com um convidado interessante aqui, que a gente tem algo a conversar. Por isso, com muita alegria, mais uma vez, conseguimos agendar com o Padre Paulinho Amaral. Eu falo que ele é sempre muito bem-vindo aqui, porque é sempre um prazer muito grande quando a gente pode conversar, especialmente no programa. Por isso é que, mais uma vez, eu reforço isso, Padre Paulinho. Seja bem-vindo ao programa Sementes de Esperança. Muito obrigado, Cidinha. Muito obrigado a você que acompanha o programa Sementes de Esperança. É sempre um prazer também estar aqui com vocês, participando, podendo partilhar um pouco da nossa vida, dos nossos trabalhos, né? Daquilo que a gente acredita e que procura vivenciar a cada dia. E aproveito para parabenizar por essa caminhada bonita de uma boa utilização, especialmente da televisão, para ajudar as pessoas, né, a se formarem melhor e a descobrirem a cada dia o gosto da vida, a beleza da vida, a grandeza da vida, vivida das mais diversas maneiras, mas todos nós nos esforçando para viver bem, viver com Deus, se relacionar bem com as pessoas. É um prazer estar aqui esse dia. E já falando nessa maneira de querer viver melhor, nós até conversávamos um pouco antes da gravação de um recurso assim muito moderno hoje que nós temos à mão, né, Padre? A partir do momento que a gente faz bom uso dele. E nós falávamos do Facebook, né? Não sei se vocês aí não conhecem ou quiserem pedir para adicionar aqui esse padre. Eu falei para ele que todos os dias ele posta lá o Evangelho do dia, ou o santo que nós estamos comemorando, ou alguma data que seja importante da igreja. E às vezes aqueles que não cuidaram com essa agenda litúrgica, né, padre, acabam tendo contato quando liga o computador. Então vamos falar um pouquinho dessa ferramenta que não sei de que maneira chegou e já tomou um espaço grande na vida das pessoas, mas que a gente pode usá-la para o bem também. Pois é, as redes sociais, né, que têm se destacado nos últimos tempos dentro da internet, se tornaram um fenômeno, né? E nós, adultos, nós mais vividos, temos sido um pouco contagiados pelos adolescentes, pelos jovens e até mesmo as crianças, né, que já usam essa ferramenta para apresentarem suas ideias, para conversarem com seus amigos. E na igreja, isso é interessante, né, nós temos percebido, inclusive a partir do próprio Papa Bento XVI, o Papa Emérito, né, que escreveu durante os seus 8 anos como Papa, por 2 vezes na mensagem do Dia Mundial dos Meios de Comunicação Social sobre a internet, né? O Papa Bento XVI, que também quis ter uma conta no Twitter, que é a conta do Papa, e agora o Papa Francisco, né, quase todos os dias, coloca lá uma mensagem com a linguagem própria do Twitter. E no Facebook, nós temos a oportunidade, né, de, a cada dia, convidar também as pessoas, né, através desse instrumento de comunicação, à oração, à contemplação. Né? O nosso mundo de hoje, a cultura de hoje, é muito dispersiva, inclusive na internet, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque você às vezes está lá vendo uma página, está todo curioso, vendo uma notícia, daqui a pouco muda tudo, né? É tudo muito, muito fluido, tudo muito rápido. Então, aproveitar esse recurso que a gente tem para mostrar para as pessoas, né, que cada dia que Deus nos dá, cada 24 horas que nós temos aí para viver, né, é uma oportunidade da gente descobrir aquilo que é o essencial. Eu acredito muito, Cidinha, que em meio a tantas novidades, a tantas descobertas, em meio a tantas informações, sábios serão aqueles que conseguirão descobrir e discernir o mais importante. Eu acho que hoje tem muita gente por aí que, inclusive, está sendo sempre muito bem cotado. Por quê? Porque em meio a tantas informações é capaz de distinguir aquela que é decisiva, aquela que é marcante, aquilo que edifica. Então, desde que eu tive a oportunidade de também estar lá no Facebook, né, eu tenho procurado aproveitar esse instrumento para, em primeiro lugar, anunciar a palavra de Deus. Né? Acho que nós somos mensageiros da palavra de Deus. Nós não anunciamos a nós mesmos, mas anunciamos aquele que é a resposta, né, às questões das mais
profundas que o ser humano faz. E a palavra de Deus é uma riqueza, né? São esses 73 livros aí que a gente está lendo todos os dias e está sempre sendo surpreendido pela palavra de Deus. E eu gosto muito da vida dos santos, né? Inclusive no seminário menor, eu pedi que os meninos, durante o almoço, lá, uns 15 minutos depois que começa o almoço, cada dia um vai lá na frente e lê a biografia do santo do dia, né? Por dois motivos básicos. O primeiro, porque é um momento em que nós estamos nos alimentando, mas é importante também descobrir esse outro alimento que é o alimento da palavra de Deus, né, da nossa vocação à vida eterna, à santidade. E depois também para eles aprenderem a ler e falar, né? Porque falar em público, falar no meio das pessoas. Falar em público, porque olha como é importante ler bem, né? Mas o objetivo mesmo aqui é mostrar, são adolescentes entre 15 e 17 anos, que a santidade não é algo que está lá, a santidade está aqui, né? E eu gosto muito de uma expressão do Padre Zezinho, cantor, né, que é um fenômeno, um grande catequista do Brasil, que ele dizia assim: santidade rima com felicidade. Então eu sempre penso o seguinte: a palavra de Deus e o santo do dia. Aquilo é para que nós possamos enfrentar um dia que às vezes é penoso, às vezes é difícil, é árduo, de uma forma mais amena. Não alienada, de jeito nenhum, mas mais amena, né, de uma forma mais sóbria, forma própria daqueles que confiam em Deus, como fez Nossa Senhora, que deu tanto espaço para Deus que a palavra se fez carne, né, e veio habitar nela e veio habitar entre nós. Então eu acho que é interessante, a repercussão é sempre muito positiva, né? Teve um senhor que me mandou uma pergunta, queria saber o santo do nome dele. Eu não sabia, né? Fui pesquisar. Então, interessante. E aí eu descobri, né, o santo do nome dele, queria saber, mandou. Então, são coisas assim que a gente, às vezes, aparentemente acha quase que insignificante, mas que, de repente, pode ser que naquele dia, para uma determinada pessoa, foi decisivo. Foi importante, né? Então, a gente tem que usar essa ferramenta da melhor maneira possível. E eu acredito muito que disseminar a palavra de Deus, a vida dos santos, né? Aquilo de bom que está acontecendo na nossa vida como cristãos, seria um dos objetivos que a gente poderia alcançar aí através do Facebook e as outras redes sociais também. E o que é mais impressionante, eu acho, é a rapidez com que os meios via a internet a gente consegue chegar, né? Eu falo como exemplo meu, há 15 anos já trabalho com Informativo Evangelize. Um jornalzinho que a gente colhe as matérias, fica praticamente um mês pensando nele, montando para soltar a edição. Depois, quando a gente começou com o Semente de Esperança, há quase 8 anos, já passou a ser um programa semanal. Mas mesmo assim, nós estamos gravando aqui hoje, mas ninguém está nos vendo ao vivo, ele vai ser editado para ir em outra ocasião. E a gente percebe que essa parte da internet é praticamente em tempo real que as coisas acontecem, né? Então, de repente, quando a gente vê a rapidez, sabe que tem horas que eu quase que me desmotivo a esses outros trabalhos, que de certa maneira são bem mais demorados, né, para se chegar. Pois é. A rapidez, né, a mudança de uma forma assim que causa até um certo medo na gente, com uma velocidade assustadora, é uma das características, né, da cultura moderna, do século XX, século XXI. As coisas acontecem com uma velocidade, às vezes, assim, alucinante, preocupante, né? Existe um movimento que cresce hoje na Europa, na Inglaterra e nos Estados Unidos, que é um movimento a favor de que nós tenhamos uma vida mais lenta, né? É um movimento interessante, inclusive tem um livro, veio do inglês, está traduzido para o português, e na capa do livro está lá, pare, né? Por quê? Porque as pessoas elas têm sido muitas vezes engolidas pela rapidez. E aí, Cidinha, a gente vê crescer de um outro lado muitas pessoas que procuram um ritmo de vida mais lento para poder experimentar, saborear o gosto da vida, né? É como quando a gente vai se alimentar, né? Essa é sempre a orientação dos nutricionistas, né? Se você
não mastiga, além de lhe causar problemas aí digestivos, né, você não sente o gosto da comida. Né? Um churrasco que você engole a carne vai fazer um mal tremendo e você vai até... Será que eu comi mesmo a carne ou não? Né? Sentir o gosto, sentir o sabor. Então, a rapidez é uma característica da nossa época, nós devemos, de fato, procurar compreender. Mas também não deixa de ser um problema. Agora, é uma característica, e os nossos adolescentes de hoje, eles estão muito voltados para isso, eles são muito rápidos, né? Eles são assim, eu conversava esses dias com uma enfermeira que me falava do aumento expressivo do número de crianças hiperativas. Parece-me que tem se tornado um fenômeno aí preocupante. A família tem um filho só, 2 no máximo, e ainda hiperativos, agitados, constantemente se movimentando. Então, a internet, né, as redes sociais, os meios de comunicação aí dos nossos tempos têm essa característica. É uma característica de que, de fato, nós estamos não numa época de mudanças, né, como dizem os sociólogos, mas numa mudança de época. Agora, é sempre interessante, né? Nós não conseguimos o equilíbrio. Nós vamos de um polo para o outro. De uma sociedade muito lenta, onde as coisas demoravam 100 anos para mudar, para uma sociedade que em 1 ano se renova de uma forma assim, assustadora. Talvez teríamos que buscar aí um pouco de equilíbrio. Né? Os meios de comunicação, sobretudo a internet, né, que é o nosso assunto aqui, essa rapidez toda faz com que nós tenhamos, e aí a preocupação muito séria da igreja com os jovens, né? Foi a campanha da fraternidade deste ano, vem aí a Jornada Mundial, nós tenhamos uma sociedade não só de jovens, mas adultos também, superficiais. As pessoas não conseguem refletir. E elas não querem ocupar-se em refletir. Porque refletir toma tempo, por causa dessa rapidez. E é um perigo tremendo um mundo onde as pessoas, nós seres humanos, que somos humanos justamente porque temos essa capacidade de refletir, não conseguem refletir. Acho até que você foi muito feliz numa comparação aí ao usar a expressão saborear, né? Eu acho que esse é o grande segredo para tudo isso mesmo. Com toda essa rapidez, se a gente se envolve, tudo passa diante de nós e parece que as coisas acabam não sobrando. E aquilo que a gente consegue saborear, degustar melhor, certamente que vai ficar guardado no nosso coração, guardado nos nossos sentimentos e ajudando a marcar a nossa história. Claro que essa conversa aqui a gente tem muito mais por falar, mas o papo é tão gostoso, até porque tudo passa muito rápido, inclusive o tempo dos sementes também, nessa relatividade, mas logo mais estaremos de volta. Todos os dias quando me levanto, me faço comunicação, me sento quieto no meu canto e rezo um salmo ou canto uma canção. Todos os dias rezo por mim mesmo, pecados tenho até demais. Às vezes rezo pelo mundo, que faz tempo que perdeu a paz. Às vezes rezo por algum irmão, ou canto um canto de louvor. Às vezes rezo pra pedir perdão. Quero ser um comunicador. Quero ser um comunicador. Todos os dias quando me levanto, converso com meu violão, me sento quieto no meu canto e afio as cordas do meu coração. Eu sei que o mundo está no rumo errado, cantar não faz revolução. Pra não ficar desesperado, eu me renovo pela oração. Eu rezo pra que as coisas mudem mais, sem ódio e sangue e opressão.
mas quero que a revolução da paz seja feita no meu coração, seja feita no meu coração. Porque a palavra é junto. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club. Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal. Este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. Voltando com o nosso programa, hoje aqui nessa conversa agradável com o Padre Paulinho Amaral, ele que já participou conosco algumas vezes como coordenador diocesano da ação evangelizadora, depois aí com o Dom Celso, como bispo da nossa diocese, há quase 2 anos é também o vigário-geral, e agora nesse ano de 2013 acumulou mais uma função, né, Padre Paulinho, como reitor do Seminário Menor. Até na conversa que tínhamos aqui, você já deixou escapar alguma coisa na tratativa com os meninos lá? Então vamos falar um pouquinho disso também, até em números para que o povo nos assiste lá. Quantos seminaristas temos hoje no Seminário Menor de Apucarana? Então, nós estamos com 15 seminaristas no Seminário Menor, né? O Seminário Menor, ele possibilita que o adolescente entre 14 e 15 anos, ingressa no seminário, né, para iniciar o processo de discernimento vocacional, o processo inicial, e continuar o ensino médio. Então, eles residem lá comigo, no Seminário Menor, em Apucarana, estudam de manhã, e o primeiro ano estuda de manhã e à tarde no Colégio SESI, lá em Apucarana, e quando eles não estão no colégio, eles têm um ritmo de vida comunitária e de estudos e também de espiritualidade dentro do seminário. O Seminário Menor é importante porque é o momento em que o adolescente ele começa a fazer essa pergunta, né? Qual é o meu lugar no mundo? Né? Como é que eu posso colaborar com a minha vida, com os meus talentos, com os meus dons, apesar dos meus limites, né, com a sociedade? É momento de discernimento vocacional, né? É justamente naquele período em que o jovem começa a se preocupar com o vestibular, né? Se nós não chegarmos nesse momento para apresentar-lhes a proposta de serem presbíteros, né, corremos sempre o risco de que eles já tenham feito outra opção, né? Que o menino já, olha, eu vou fazer o vestibular para medicina, vou fazer o vestibular para engenharia, vou fazer o vestibular para
para professor de história, né? Então, nós fazemos um trabalho que, em primeiro lugar, quer atingir o objetivo de uma sólida formação humana, né? Não adianta a gente querer ter aí um padre, do ponto de vista espiritual, sólido, intelectual bem preparado, um bom pastor, se antes ele não for um ser humano equilibrado, sadio, saudável, né? O máximo possível, né? Que a gente tem que explorar. Eu acho que hoje, e convivendo com os meninos lá há quase 2 meses, né? E a gente faz um pouco a experiência que vocês que têm filhos adolescentes, e, né, crianças, adolescentes e jovens, nós precisamos cobrar muito dos nossos adolescentes e jovens, sem medo, né? A gente cobra e exige de quem a gente acredita, né? Se a gente não acredita na pessoa, você não cobra nada, né? Vai cobrar para quê se você não acredita? Então, nessa fase, nós precisamos fazer desafios que sejam realmente desafios radicais, né? Aliás, os adolescentes gostam do radical, né? E aí eles entram no seminário, estamos com 15, é uma fase que é muito comum eles deixarem o seminário, muito comum, né? Começou com 19, antes de eu assumir 2 já deixaram, depois mais 2 acabaram também deixando, e não é uma coisa assim que assusta, não, é comum. Por quê? São muito novos, eles chegam no seminário, né, para uma vida em comum, eles às vezes imaginam uma coisa, né, e de repente o seminário que idealizaram não corresponde, ou descobrem que não é para ele, né? Isso aqui não é para mim, eu acho que eu posso ser um bom leigo, um bom pai de família, um bom catequista, um bom diácono, mas já estou percebendo que ser padre não é para mim. Então nós estamos lá com 15, terminando o ensino médio, os que, né, têm condições, os que perseveram, os que desejam, fazem 1 ano de preparação para iniciar a primeira faculdade que nós padres temos que cursar, que é a filosofia. Isso é o propedêutico. Hoje o reitor é o padre Emerson. É mais um momento de provação, amadurecimento das suas condições humanas, afetivas, espirituais, intelectuais, para ingressar num curso que é muito exigente, que é o curso de filosofia, né? E depois, terminado o curso de filosofia, 4 anos de teologia, que é o estágio final antes da ordenação presbiteral. E agora, recentemente, o Dom Celso e também o nosso colégio de formadores instituiu, concluída a teologia, 1 ano pastoral. Isso significa que são 3 anos de ensino médio, 1 de propedêutico, 4, 3 de filosofia, 7, 4 de teologia, 11, 1 ano pastoral, 12. Para que nós tenhamos um padre, nós temos que esperar 12 anos, do seminário menor até a ordenação. A igreja leva a sério, né? E mesmo assim enfrentamos tantas dificuldades, então imagina se não levássemos a sério a formação presbiteral. Essa é uma questão muito interessante, porque eu sempre pensei, né, comigo que em qualquer opção de vida, sobretudo na vida presbiteral, ou a menina que quer ser religiosa, e aí também eu coloco no mesmo patamar o jovem que se casou, né? Inclusive esses dias eu fiz um casamento na Colônia de Esperança, de um japonesinho que eu conheci com 10 anos, né? 10 anos de idade. Eu estava lá assistindo o casamento dele, o Johnny, Tanamate e a Daisy, e falava, meu Deus, como é que é engraçado isso, como é que é a vida, o dinamismo da vida, né? Era uma criança e hoje está aqui assumindo esse compromisso que precisa sempre ser iluminado por esse dom que Deus nos deu e que a gente às vezes busca de forma totalmente equivocada, que é o dom da liberdade. Isso talvez seja do que nós temos de mais precioso e do que Deus nos mostra o quanto Ele é amor. Somos sempre livres. Livres. Agora, na liberdade, o que é que nós queremos, né? Qual é a nossa resposta livre a tanto amor, senão o esforço para perseverar? Né? Como o casal que faz 1 ano de casamento, fazem 5 anos, 25 anos. Vamos fazer 35 nesse ano, eu e o José Luiz. Olha aí, 35, né? Aquela expectativa, chegar lá no Jubileu de Ouro, mas sempre com confiança em Deus, pautado na liberdade. Ninguém está
junto um com o outro por obrigação, mas por amor, por graça. Também no seminário, né? Às vezes, o que acontece? O menino entra lá no seminário menor e é aquele rapazinho inteligente, entusiasmado. Você fala, puxa vida, esse vai ser um padre que vai nos encher de orgulho e as felizes das comunidades que o terão como presbítero. Passam uns anos, resolve deixar. Né? Resolve deixar, não é isso que eu quero, vou fazer uma outra coisa na minha vida, vou casar, vou construir minha família, vou trabalhar como profissional em determinada área, mas vou continuar sendo membro da igreja, como nós temos muitos. Né? Aliás, a sociedade, Cidinha, essa mesma sociedade que às vezes cobra tanto da igreja, que exige, e eu acho justo e legítimo que exija da igreja uma postura firme, em relação a qualquer tipo de situação que envolva os padres, mas essa mesma sociedade não reconhece, né, o valor de muitos homens e mulheres que foram formados pela igreja. Nós temos aí mulheres, homens que lideram esse país, né, que estão à frente de diversas iniciativas públicas e privadas, que receberam formação nos colégios das religiosas, nos seminários, né, mas o bem não faz barulho, né? Então barulho demais também a gente tem que ficar até meio desconfiado. No entanto, a formação que se dá com a maior seriedade possível. Então acontece sim de um menino chegar lá na teologia com seus 24, 25 anos, né, depois de uma formação tão intensa, terminar o curso de teologia, que são 4 anos, e ele perceber que no momento de dizer à diocese que está pronto para ser ordenado presbítero, ele não é isso que ele quer. E acontece também que os formadores, o bispo, mesmo estando lá no 4º ano de teologia, percebe alguns elementos que mostram lacunas na personalidade da pessoa, na formação, e que, se são comprometedoras, o impedem de ser ordenado presbítero. Então nós temos aí, vou aqui, estatística, na formação humana é sempre um problema, né? Filhos, a gente imagina uma coisa, sai outra, então também na formação de padre é complicado estatística. Porém, de cada 10 que ingressam lá no seminário menor, eu acredito que dá para a gente ficar aí com 1, 2 que vão chegar lá na frente e que serão presbíteros. A porcentagem é bastante restrita. Mas se nós formos pegar aquele evangelho de Jesus, quando ele narra a cura dos 10 leprosos, dos 10, somente um que voltou para agradecer também. Só um que voltou, então. Isso nos conforta. Mas também existe esse outro lado, como você bem colocou, de que tudo que aprenderam vão fazer uso desse conhecimento na vida que escolheram depois, profissional, familiar, dentro da sociedade. Então, perdido certamente que o trabalho nunca é. Mas, padre, pensando nos tempos atuais, como já conversamos anteriormente, dessa rapidez com que tudo acontece, desse mundo consumista nosso, essa cultura de juventude, de beleza, de ter sempre mais, e imaginar que ainda existem adolescentes que sentem esse chamado, a viver essa situação diferente, praticamente contrária a tudo aquilo que o mundo prega e o que o mercado, de certa forma, vende. Como que eles vêm para o seminário? Existem trabalhos vocacionais nas paróquias ou ainda continua aquele chamado particular lá dentro de casa, num lar cristão, aquela história ainda dos pais que rezam muito para isso? De que maneira, assim, as histórias dos meninos que você conhece aí poderia dizer, até para de repente quem assiste em casa, às vezes alguns pais que estão acompanhando conosco, poder perceber que às vezes no filho está brotando uma vocação ali no lar e não se deram conta? Pois é, hoje nós temos um trabalho muito bem feito, muito bem articulado, chamado Serviço de Animação Vocacional, que nesse momento é coordenado pelo padre Emerson Rodrigues. O padre Emerson é o reitor do seminário propedêutico, que está entre o seminário menor e a filosofia, e o bispo lhe confiou especificamente essa missão, né? Sem esse trabalho, Cidinha, eu acredito que nós teríamos muito mais dificuldades em descobrir, né, adolescentes e jovens que
cultivam o desejo de ser presbíteros, né, e também estimulá-los, né, para que possam ser encorajados para entrar na formação presbiteral. Sem esse trabalho, eu acredito que nós teríamos muita dificuldade. Por quê? Nós vivemos um momento de uma profunda crise da família, né, que inclusive é uma das prioridades do nosso plano diocesano. E é um problema da sociedade, né? Nós vivemos um momento muito sério de crise familiar. Então as vocações, em primeiro lugar, nós acreditamos, evidentemente, que são realmente frutos da graça de Deus. É Jesus quem chama. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Porém, é preciso a mediação humana, é preciso o estímulo, é preciso o exemplo, né? É preciso que nós, padres, sejamos referências. É preciso que os jovens olhem para os padres e digam: por que não ser padre também? Né? E até melhor do que os padres que eu conheço. Por que não ser padre também? Para isso é importante que nós, presbíteros, estejamos fiéis à nossa missão, cumprindo a nossa missão com alegria, né? Mostrando para os adolescentes e jovens o bem que nós podemos fazer, que nem sempre é uma ação que torna-se uma publicidade, mas isso não é o mais importante. O importante é a eficácia daquilo que a gente faz. Então, como é que começa esse trabalho de seleção dos meninos que entram no seminário? Começa no serviço de animação vocacional. Todas as paróquias, quase todas da diocese hoje, mas todas deveriam ter um grupo de leigos que se ocupam desse trabalho. Que não é só para chamar à reflexão os jovens que querem ser presbíteros ou as meninas que querem ser freiras, mas chamar todos os jovens a pensar um pouco que nós não estamos aqui nesse mundo por acaso, né? Em meio a milhões de possibilidades, estou eu aqui, está aqui o nosso técnico, está aí você, está você que está nos acompanhando. Poderíamos ser outros, né? Meio de milhões de possibilidades estamos nós aqui. Quer dizer, não é por acaso. Existe uma razão para que nós estejamos aqui neste mundo. Nós estamos aqui e podemos desenvolver uma missão. E aí o SAV, o Serviço de Animação Vocacional, reúne muitos meninos nas paróquias, meninas também, e conversa sobre vocação. Vocação à vida, a vocação batismal, a vocação matrimonial e também a vocação presbiteral. E aí eles fazem os encontros vocacionais, são 4 no ano, e a partir desses encontros, então, são selecionados. É claro que nem todos acabam ingressando no seminário, mas os que ingressam são aqueles que têm as melhores condições para isso. Já foi, de certa forma, feita uma seleção também, para que vá tendo esse despertar, né, padre? E eu acho que é muito oportuno isso que nós estamos conversando no programa hoje, um ano que a Igreja pediu para voltarmos o olhar para a juventude, através da campanha da fraternidade, através da Jornada Mundial da Juventude, que acontece também nesse ano, e quem sabe, dentre tantos desses jovens, surge aqueles que querem dar um sentido ainda mais especial à sua vida, vivendo o sacerdócio, se tornando aí um padre que venha levar essa boa nova de Jesus Cristo a tantas pessoas. Então a gente convida vocês a ficarem conosco, porque nosso assunto hoje ainda temos muito mais. Ara Móveis, indústrias reunidas de móveis e estofados, com 31 anos de tradição. Linha diversificada de móveis fabricados com matéria-prima reflorestada e altamente selecionada. Moderno maquinário de última geração. Mão de obra profissional e especializada com operadores qualificados. Requinte, bom gosto e integral qualidade. Ara Móveis, Rua Guaratinga, 2001. Fone 3274-8600. Brisas Veneza Residence Club.
Últimas unidades. Visite apartamento decorado. Funcionalidade e espaço na medida certa. 117 metros quadrados de área total. Prestações a partir de R$ 990. Área nobre da cidade. Área de lazer completíssima. Entrega no prazo. Vendas Imobiliária Bertone. Construção Ayoshi Engenharia. Plantão de segunda a domingo, inclusive feriados. Rua Perdizes 1980, Arapongas. Acredite, nunca é tarde para começar a viver. Tenha mais tempo para você, sua família e amigos. Contemple o sol, a chuva, refresque-se. Um lugar único para morar. E a família aproveita cada momento. Foi pensando em você e na sua felicidade que o Grupo Santa Alice criou o Golden Garden Residence. Um elo entre o seu dia a dia e a felicidade. Golden Garden Residence. Do tamanho dos seus sonhos. Simbal, este nome gera desenvolvimento. Irmol, especial para você. Conheça as novidades Irmol. Acesse www.irmol.com.br. De volta ao nosso programa, hoje tentando abordar um pouco de assuntos atuais nessa conversa aqui com o Padre Paulinho Amaral, falando dos meios de comunicação dessa maneira mais moderna, através da internet, falando do trabalho que ele desenvolve no Seminário Diocesano, para que a gente possa conhecer também um pouco. Eu costumo comentar, Padre Paulinho, assim, que o seminário aqui da Diocese de Apucarana, eu falo que é um lugar muito abençoado e muito frutífero, né? Porque a gente conhece a realidade de muitas comunidades, onde os padres, na maioria das vezes, já são idosos, poucos novos sacerdotes ordenados, e aqui a gente tem essa grata alegria de sempre conviver com padres jovens e saber, como você comentou no número aí, que de 10, um pode se tornar o sacerdote, mas é um bom percentual ainda, 10%, né? Então a gente acredita que é um trabalho realmente assim muito valorizado e que temos sempre que levar ao conhecimento das pessoas. Agora, um outro assunto da atualidade, que eu tinha dito antes com você na nossa pauta que falaríamos, que ainda não tivemos a oportunidade de falar dele nos Sementes, e que talvez, de certa forma, sintetize isso que nós estamos conversando, levar a boa nova da melhor forma possível, que mais pessoas possam ouvi-la. Esse chamado a esses jovens para que venham a ingressar esses grandes operários para trabalhar na messe. E falar de uma pessoa que recentemente, até pouco tempo atrás, o mundo não conhecia, e agora ele chegou fazendo todo esse trabalho que nós estamos falando aqui, e de uma maneira tão eficaz, que é o nosso querido Papa Francisco. Então, agora, como um padre aí, vamos conversar um pouquinho de que maneira o Padre Paulinho entendeu essa mensagem do Papa Bento XVI através da sua renúncia, e o mundo virou quase que pelo avesso a partir disso, diríamos assim, porque um mês se passou e não se falou de outro assunto, né? Então vamos agora abordar um pouquinho disso, que ainda não é tão recente, mas diríamos, é presente para nós. Pois é, a renúncia do Papa Bento XVI, né, no dia 11 de fevereiro último, surpreendeu a todos, né? Primeiro porque nós praticamente tínhamos esquecido na história que outros papas, poucos, né, dos 265 até o Bento XVI, haviam usado dessa prerrogativa que o próprio direito canônico prevê. O Papa é Papa porque é o bispo de Roma, né? E como qualquer outro bispo pode renunciar ao seu ofício, também ele pode. Isso é prescrito pelo Código de Direito Canônico. No entanto, não era usual, né? E a renúncia do Papa Bento XVI coroou o seu estilo, né? O seu pontificado foi breve, não chegou a 8 anos, né? Quando completaria 8 anos, no dia 24 de abril da sua entronização, 19 de abril a sua eleição, né? Ele já tinha deixado. Então, mas nós tivemos aí um dos papas
que eu acredito, mais influentes na história da igreja. O que mostra que influência não é questão de quantidade, mas é questão de qualidade, né? Ele ficou menos de 8 anos, Bento XVI, mas chamou a igreja para a necessidade de que nós tenhamos uma linguagem clara, decisiva, contundente da nossa fé. Nós não podemos negociar, baratear a verdade que para nós cristãos é o próprio Jesus Cristo, né? Então, a renúncia do Papa Bento XVI coroou o seu pontificado. E aí, toda aquela expectativa, né, em relação à eleição do novo Papa. A mídia, naturalmente, é uma característica, né, dos meios de comunicação, sobretudo nos dias de hoje, com toda a facilidade que se tem para interagir. Os meios de comunicação se ocuparam, porque é um fato muito relevante, tanto a renúncia do Papa Bento XVI, quanto aí a necessidade de um novo Papa. Mas a mídia fez um esforço gigantesco, sobretudo a mídia europeia, em adivinhar quem seria o novo Papa. Até apostas correram por lá. Uma coisa engraçada isso. Sabe que eu nunca tive muita curiosidade de ver as apostas, mas eu acho interessante, né? Como que é atrativo. E as pessoas apostam mesmo, em fulano, em Beltrano. Eram 115 cardeais, né? Perguntaram ao Dom João Braz de Avis, nosso cardeal brasileiro e apucaranense, né, se ele era papável. Ele disse, todos os 115, né, todos os que completaram, que tinham menos de 80 anos até o dia do início do conclave, poderia ser eleito. A eleição de um papa não é como a eleição, né, de um chefe de uma grande empresa, ou como um presidente de empresa, ou como um prefeito, ou como um governador, ou como um presidente da república, né? A eleição de um papa, ela é feita, antes de tudo, em base, né, numa profunda e sólida reflexão. Talvez isso chame a atenção de um mundo que reflete pouco, em que as decisões vão sendo tomadas de forma imediatas e superficiais, né? E depois também a eleição de um papa é feita num clima de intensa oração. E onde há uma maior reflexão e uma intensa oração, nós podemos ser surpreendidos. E a surpresa foi o Papa Francisco. A eleição aconteceu no dia 13 de março de 2013, até muita gente que já com uma certa superstição por números, né, 13/3 de 2013, mas o mundo veio a conhecer o Papa Francisco, e ainda nessa linha, como você nos dizia, o Papa Bento XVI, com toda a sua sabedoria e firmeza, defendeu toda a doutrina da igreja, tudo. Eu acho que, de certa forma, a igreja ainda hoje, ela está sob as mãos dela ainda um pouco dessa ética, dessa moral, ela é detentora desses valores. Mas aí a mídia se volta, de certa forma, aguardando uma grande renovação de que muitos assuntos que vêm à tona e que são desafios, sim, para a igreja, que o Papa talvez possa modificar alguma coisa. E de que maneira, Padre Paulinho, você vê isso? Se vai realmente acontecer renovação em alguma camada? O que, de certa forma, o clero espera e como vê o Papa Francisco? Então, essa expectativa em relação a mudanças, né? Essa expectativa em relação à renovação é muito natural no ser humano, e isso tornou-se muito mais agudo nos últimos tempos, porque nós vivemos uma sociedade frenética, em que nós ficamos tediosos, entediados com a monotonia. No entanto, vejamos bem, se observarmos o ritmo da nossa vida, né, o ritmo da nossa vida é marcado por alguns elementos que são bastante monótonos e rítmicos mesmo. Vou dar um exemplo só. Um exemplo que eu acho que as pessoas vão entender bem. O nosso aparelho cardíaco, né? É uma monotonia só. O coração tem que ter aquele ritmo. E tem que ser assim, né? Sair um pouquinho, tem que correr no cardiologista, né? A hipertensão, ou hipotensão, você não pode. A vida ela é feita de uma certa forma de ritmos.
E é por isso que quando acontecem coisas extraordinárias, elas se tornam até importantes e significativas. O que se espera mudar na igreja, né? Se espera mudar aquilo que é possível ser mudado sem comprometer a verdade, né? O Papa Bento XVI, Papa Emérito, numa das suas últimas intervenções, ele disse uma coisa muito interessante. Nós somos simplesmente servidores da verdade. Não somos os donos. Nós não somos os donos da verdade. Nós não temos a verdade. Por isso nós todos buscamos. Por isso nós podemos dialogar com o mundo. E o mundo não precisa ter medo da igreja. A igreja não é a dona da verdade. A igreja é servidora da verdade. Isso dá uma diferença extraordinária. Então, você que de repente pensa diferente do que ensina a igreja, não tenha medo de dialogar com a igreja. Né? Porque da mesma forma como você, pensando diferente, e às vezes até agindo diferente, se você está buscando a verdade, nós também estamos buscando. E aí dizia o Papa Bento XVI, em relação à nossa fé, não somos nós que encontraremos a verdade, é a verdade que nos encontra. Né? A verdade, ela nos possui. Nós nos encontramos possuídos pela verdade e, para nós cristãos, a verdade tem rosto, a verdade tem nome, a verdade tem um coração, é Jesus de Nazaré. Então, se fala na necessidade de mudar tantas coisas, né? Eu acredito que aquilo que é possível mudar, aquilo que é acidental, aquilo que é secundário, a própria igreja vem dizendo isso há muitos anos. Aliás, talvez seja uma das instituições, né, que mais tenha buscado esse tipo de reflexão. Tem coisas que são secundárias, até terciárias, não vamos ficar nos desgastando por isso. Agora, tem coisas que devem permanecer. Né? Existem valores, existem situações que fazem com que o ser humano seja o que ele é. Humaniza o ser humano, então não é possível a gente abrir mão. Tudo isso num diálogo muito sereno, muito sóbrio, muito tranquilo. O Papa Francisco, Cidinha e caro amigo que nos acompanha, só o fato da gente... Aliás, é engraçado. Esse mesmo mundo frenético, né, ele está cansado. Né? A gente vê aí jovens, adolescentes, entediados, cansados, porque muita novidade também cansa. Né? Você não consegue acompanhar, você fica meio doido. E aí foi interessante. A igreja, uma instituição às vezes acusada de ser muito fechada, que não avança, que nos deu uma grande novidade, né? A renúncia de um papa. Aliás, o mundo falou, nossa, mas a igreja, o que é isso? É capaz disso? E nos veio com uma novidade ainda maior, a eleição do primeiro papa latino-americano, né? 266, esse é o primeiro. Né? Jesuíta, nunca tivemos um papa dessa ordem, de Santo Inácio de Loyola, e que de uma forma ousada, inesperada, escolheu o nome de Francisco, o que causou, né, a revista Veja, que quando foi eleito o Papa Bento XVI, colocou a foto dele dentro de uma redoma de gelo, né? É uma capa, a Veja é danada, uma capa terrível. Né? Igreja congela. Nessa eleição do Papa Francisco, a Veja não só colocou o Papa com um fundo de luz, ele todo branco, né? O Papa Francisco é seu nome, como fez uma outra capa, né? Com o Papa e a presidenta do Brasil, a presidenta da Argentina, pequenininhas, né? E ele lá, e uma surpresa, né? Quer dizer, o mundo recebeu um sinal, né? De que a igreja não só está viva, como ela tem, e a igreja somos nós todos. A igreja é você que frequenta o grupo de vivência, né, o apostolado da oração, que vai na missa, você que ajuda na liturgia, entrega o folhetinho, visita um doente, né, como igreja. A igreja está viva, e não só está viva, como ela tem muito a contribuir, né, como a sociedade que está cansada, está entediada. Né. Qual é a novidade de Deus?
né? É aquilo que diz a carta aos Hebreus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eu acredito muito que o grande segredo da nossa vida está em descobrir a novidade no dia a dia nas mesmas coisas. Porque essa busca frenética de coisas novas, né? Toda hora, só nos cansa. Agora, descobrir a novidade no mesmo, isso sim dá um outro gosto para a nossa vida. E o Papa Francisco, eu acho que já tem mostrado que isso é possível, isso é necessário, e talvez a partir daí a gente vai entendendo as mudanças que ocorrerão com esse novo Papa. Padre, são tantas coisas que a gente traz à tona, infelizmente não dá para a gente esmiuçar bem cada um desses assuntos, mas acredito que foi assim bastante esclarecedor. Agora, antes de encerrar, uma das palavras que você colocou aí, que a sociedade, de certa forma, está cansada. Aí me veio à mente aquele texto onde Jesus fala, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Então, agora, para encerrar o programa, se o Padre Paulinho pudesse deixar uma mensagem para quem nos acompanha lá, que também talvez esteja sentindo esse cansaço, sei lá, de certa forma na vida, nas atividades que desenvolve, ou nessa condição frenética do mundo hoje, para que possa sentir esse alívio, essa esperança nessa finalização e que isso fique depois no coração de cada um deles. Este é um dos textos assim que eu também mais gosto do Evangelho, né? E quando atendendo as pessoas percebo, né, essa angústia, esse medo, né? Tem gente que você recebe para conversar, né, ali na sala de confissão, o olhar está apagado. Tem gente que nem olha na gente, o olhar é baixo. E eu gosto muito desse texto, e às vezes deixo ele lá meio preparado, né? Você não procurou o padre ou a igreja. Através da igreja do padre, você procurou e vai encontrar aquele que disse justamente isso. Você que está cansado, fatigado, venha a mim. O meu fardo não é pesado, não é uma canga, porque o que Deus nos dá? A liberdade. A vida tem as suas dificuldades, mas na medida que a gente descobre o dom da liberdade, ancorado na verdade, porque não existe liberdade sem verdade. Talvez esse seja o grande desafio para os nossos tempos, para os nossos jovens. Você pensa que é livre vivendo na mentira, das drogas, da prostituição, né? Do consumismo? Isso é escravidão. Então a liberdade de Jesus é ancorada na verdade. E aí, você que está acompanhando esse nosso programa, se você que é discípulo de Jesus pode oferecer isso a quem está cansado, vá ao encontro desses irmãos. Se você é quem está nessa situação de cansaço, de desânimo, né, depressão e tantos outros problemas que são da nossa época, procure Jesus. Escute, porque quando você fala esse texto, Cidinha, quando eu falo, né, quando a gente lê na Bíblia, é o próprio Jesus que volta a falar. Venha a mim e eu te darei descanso. Então, quem é que não quer descansar junto àquele que é o que pode nos dar a vida e a vida em plenitude? Com essa mensagem, então, pedir agora, Padre, que ofereça a bênção de Deus como um sacerdote aqui entre nós. A gente sabe que ainda que pela televisão, mas bênção é sempre bênção e sempre muito bom. Com certeza. Sempre digo para os padrinhos de casamento, hein? Não esqueçam de abençoar os seus afilhados. O pessoal, o padrinho de casamento só para enfeitar. Não. Já tem uma tarefa. Abençoe os seus afilhados. A gente pode abençoar muito melhor do que não abençoar ou amaldiçoar, né? Piorou, né? Então, abençoamos você que está acompanhando, a equipe de produção aqui do programa Semente da Esperança. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigada mais uma vez pela sua participação conosco, falando aqui das atividades, dá para perceber como que a agenda dele é bem lotada, mas conseguiu esse tempinho para nós e dizer que é sempre bem-vindo ao nosso programa, viu? Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você e toda a equipe de produção do programa Sementes de Esperança. Então, com mais essas imagens, essa bênção que ele nos ofereceu, que possamos encerrar o programa de hoje, pedindo a vocês, de repente, que nessa semana, então, procuremos esse descanso que só Jesus é que pode nos oferecer e que com ele possamos ser melhor a cada dia. Um abraço para todos vocês e até o nosso próximo programa.
Ele sopra na alma da gente, ele é sopro divino, é do céu que ele vem. Ele é forte, suave, ele é quente, ele sopra na mente, ele faz tanto bem. Quem não sente este vento